vão, guerreiros? Aqui quem vos fala é Aquiles e hoje eu não estou sozinho. Estou com o meu amigo Luan Rodrigues, Shed, Tairone do Rio de Janeiro. Dá um oi pra galera aí, Luan. Pô, Aquiles, depois dessa introdução, fico até sem jeito, hein, cara. Shed não. Tem que falar. Hoje não, mas um dia talvez, quem saiba. Aí, pessoal, hoje o Luan é o nosso convidado, né? Vamos começar a explorar, pessoal, essa modalidade de bate-papos. Nós ainda não temos um número suficiente, pessoal, para fazermos lives, mas estaremos aqui com esse bate-papo e vamos deixar em primeira mão para vocês, né? Pessoal, o assunto de hoje é: será que o Nordeste foi o vilão das eleições? O Nordeste, ele é o vilão do Brasil, pessoal. E aí o Luan vai estar trazendo aí a visão dele, como um bom carioca, eu aqui do Rio Grande do Sul, também do Alto da Serra Gaúcha. Obviamente não posso revelar minha cidade, né, pessoal? Mas o Luan tá tranquilo. E aí, Luan, o que você acha dessa afirmativa de que o culpado dessa eleição da esquerda ter vencido o primeiro turno é culpa do Nordeste? O que você acha dessa afirmativa? Então, Aquiles, eu acho que ela está muito equivocada e estamos batendo nas pessoas erradas. Eu vou explicar por quê. Muita gente fala do Nordeste, mas eu digo e afirmo, o Rio de Janeiro é o Nordeste gourmet. Por quê? Vamos lá. O Rio de Janeiro é o estado com mais servidores federais. Aqui, a galera, aqui é dominado por miliciano, bandido, o pessoal tem totalmente mentalidade de funcionalismo público. Ninguém quer empreender aqui. Você fala que quer empreender, por exemplo, você olha... Eu vou falar de 2 lugares que eu já fui. Eu nunca fui no Rio Grande do Sul, mas depois você pode falar mais sobre isso. Eu já fui para Santa Catarina e já fui para São Paulo. E são 2 lugares que as pessoas são, entendeu? É polo industrial, polo de empreendedorismo. As pessoas pensam nisso, pensam em empreender. E aqui no Rio de Janeiro, não. E eu vou falar mais para nichar mais ainda, para você entender. Eu vou falar da minha cidade. Eu moro numa cidade chamada Niterói. Se você pegar essa cidade, você vai ver que ela é um dos melhores IDHs do Brasil. Só que, cara, vamos lá. Eu vou descrever como é que ela é a geopolítica dela. A geopolítica de Niterói, basicamente, é... Antes, para contextualizar, vou explicar falar uma coisa que você vai entender como é que eu tenho essas informações. Eu já trabalhei com empréstimo consignado. Então, quando eu trabalhava com empréstimo consignado, ou seja, eu emprestava dinheiro para servidores públicos. Então, como eu emprestava dinheiro para servidores públicos, e os dados de servidores públicos são dados que todo mundo tem acesso, você sabe quanto que o cara ganha, o que o cara está devendo, eu tinha acesso aos dados de todo mundo, todo mundo. E, cara, é impressionante como aqui na minha cidade você tem gente ganhando de 5 a 15, 20, 30 mil reais sem fazer nada. Não é tipo assim, que o cara ganha 10 mil porque ele tem um emprego muito foda ali na prefeitura. Ou ele tem um emprego muito foda no estado. Não, porque ele simplesmente é aposentado. Simplesmente porque... e principalmente filhas de militares. É impressionante como aqui é recheado de filhas de militares. Ou seja... Um parênteses, as filhas de militares, elas são as grandes sugadoras do país. E quem paga isso daí são os homens, né? Mais um faturamento muito bom aí, né? Na conta das mulheres aí que sai no bolso dos homens. Mas prossiga. Não, e é interessante aqui, que é o seguinte, que, por exemplo, o homem, se seu pai for militar e você fez 18 anos, você perde esse dinheiro. Você não ganha mais essa pensão. Porém, a mulher, ela faz o quê? Ela ganha esse dinheiro até ela casar. Mas você acha que... Vamos ser sinceros, seja sincero com todo mundo. Você acha que ela vai querer casar? No papel, ela no máximo vai morar junto, cara. Isso aí.
Ela não quer saber de casamento, ela não quer saber de nada. Ela vai ganhar essa grana de maneira vitalícia. Eu conheço, inclusive, algumas aqui na minha cidade que são viúvas, né? E filhas, mas principalmente filhas, né? Então elas têm essa renda aí bem interessante. Então, continuando. Então, acontece. Então, essa cidade é recheada de pessoas assim, pessoas que ganham dinheiro sem produzir, como você falou, são sugadores de impostos. Entendeu? Então, basicamente, toda a cidade aqui não é uma cidade o quê? Voltada para serviços. Ela é o quê? Parece que todos os serviços são voltados para quê? Para servir essa galera que ganha muito. Por exemplo, aqui você sempre vai ver o quê? Ó? Todos os empregos que você vai ver muitos empregos em restaurante, você vai ver emprego em lanchonete, farmácia, inclusive, ó, gente, pode pesquisar o número depois de farmácias que tem em Niterói. Você vai entender como é que é um lugar de gente velha, aposentada e improdutiva, entendeu? Mas, enfim. Então, o que acontece? Então, aqui não... Cara, por exemplo, o cara quer... tanto que gosto de falar, mano, nos últimos anos, na prefeitura, nenhum candidato que veio como direita, o cara nunca ganhou, o cara nunca teve chance, entendeu? Aqui, eu não sei se você conhece, já ouviu falar. Você conhece a UF? Cara, aí no Rio de Janeiro não conheço nada. Universidade Federal Fluminense? Ah, com certeza, já ouvi. Então, aqui é a UF fica aqui. Então, aqui também é uma cidade, ou seja, é um polo estudantil de universitário. Ou seja, outras pessoas com mentalidade muito mais à esquerda. Entendeu? Então, o que acontece? Então, ao ponto que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: basicamente, o Rio de Janeiro todinho é assim. Basicamente, o Rio de Janeiro todinho é assim. Ele sempre vai mais à esquerda. Ou seja, você pode ver o número de votos que o Lula teve aqui, o número de votos que o Bolsonaro ganhou. Ah, mas o Bolsonaro ganhou. Sim, o Bolsonaro ganhou. Só que, olha só, analisa comigo. Lugares como o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e o Espírito Santo, o PT não era para ter voto tão expressivo aqui. Você me fala mais, como é que foi o número de votos aí no PT? A maioria aí do Rio Grande do Sul é PT, é dividido, é mais à direita? Cara, o Rio Grande do Sul, ele é mais à direita, o PT nunca venceu a eleição aqui. Cara, e a Serra Gaúcha, que é a região que eu resido, nenhuma cidade o Bolsonaro ganhou com menos de 80% dos votos. A Serra Gaúcha é uma região altamente próspera, falando aí para o nosso pessoal e também que tá ouvindo aí o nosso bate-papo. A Serra Gaúcha é uma região altamente próspera, né? A imigração inicial em algumas cidades foi alemã, em outras italiana, em algumas outras açoriana. Eu sou da parte dos açorianos, né? Cidades como Nova Petrópolis, por exemplo, é predominante a cultura alemã, Bento Gonçalves é cultura italiana predominante. Então, esses lugares, o PT, ele elege um vereador, 2, mas ele é sempre minoria, né? Então, isso é a Serra Gaúcha. Descendo mais o Rio Grande do Sul, pegando ali Porto Alegre, cidades vizinhas, ali você consegue encontrar alguma coisa de PT. Ali tu consegue ver eles mais organizados, mas é difícil. Santa Catarina nem se fala, o PT é fraquíssimo em Santa Catarina, o catarinense ele tem pavor de esquerda, é um povo altamente trabalhador, altamente empreendedor. Então, o estado, quanto mais empreendedor tem naquele estado e naquela região, Lua, menos funcionalismo existe ali. Entende? Na Serra Gaúcha, porque, cara, eu estive lá no passado e concordo com você lá. Ó. É um lugar, Balneário Camboriú, um lugar que, ó, eu moraria. Na verdade, meu sonho é morar lá. Tô trabalhando, eu quero morar lá, porque, cara, é a vibe do. Porque é o seguinte, Balneário Camboriú, ele tem o seguinte ainda, Aquiles. Ele tem o seguinte:
ele mistura o melhor de São Paulo com o melhor do Rio. Porque, por exemplo, qual é o melhor do Rio aqui? O melhor do Rio é as praias, os lugares, a beleza. E o melhor de São Paulo é a zona comercial. Isso mesmo. Só que, tipo assim, o ruim do Rio... Só que o que acontece? Porque o Rio é o seguinte, cara, se você for rico, você ganhar mais de 5 mil por mês, o Rio é excelente, entendeu? Pode vir morar. Agora, se você ganha menos que isso, você vai sofrer porque preço de aluguel, o preço das coisas. Eu não sei se você sabe, mas você sabe que o funcionalismo público, ele aumenta o preço das coisas artificialmente. Exato, isso mesmo. Entendeu? Tipo, dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo aqui da minha cidade mesmo. Você olha por exemplo, você olha aqui o aluguel. Aqui tem um lugar chamado Icaraí. Esse lugar aqui é a nossa zona sul, entendeu? É a nossa zona sul aqui de Niterói. Ou seja, tudo é concentrado ali. Então, o metro quadrado lá é caríssimo, tudo é caro. Então, o que acontece? Você não consegue alugar um apartamento, que é um ovo lá, por menos de 1.500. Aí eu te pergunto, se você não consegue alugar um apartamento por menos de 1.500, quanto que você acha que na favela eles vão colocar? Eles não vão colocar, tipo, 300, eles vão colocar... cara, aqui tem casas na favela, custando 700, 800 reais. Entendeu? Sendo que, o que acontece? Lá na Navegantes é uma cidade do lado de... É bem coladinho mesmo. É do lado de Balneário Camboriú. Cara, eu vi casa boa lá por 400, 500 reais. Aí eu te pergunto, o que você explica? Uma casa na favela, no Rio de Janeiro, custa 800, 900 reais, e um lugar que, porra, em Santa Catarina, que é um lugar bom, não era favela, não era morro, não tem bandidagem na tua porta, custando 400, 500, entendeu? É um negócio, ou seja, não faz sentido, porque o que empurra porque se não tivesse tanta gente ganhando esses 5, esses 15 mil, não ia estar empurrando os preços para cima, entendeu? O funcionário público, ele... Cara, vamos ser sinceros, não sei se você tem funcionário público entre seus inscritos, mas se tiver, falar a real, o funcionário público, ele é um câncer, mano, no Brasil. Entendeu? Eu talvez possa ser cancelado por isso, mas ele é um câncer. Ele só suga, ele não ganha, ele não produz o que ganha, entendeu? Eu entendo perfeitamente a tua indignação, Lua, até por causa da região que você vive, que ela é reinada, dominada pelo funcionalismo público, né? O funcionalismo de carreira. Algumas linhas do funcionalismo público eu realmente admiro e gosto. Sim. Ó, desculpa te interromper, só para não ser cancelado, tem 3 linhas do funcionalismo público que eu admiro, que são os professores, os médicos e os policiais. Essa galera aí, entendeu? Quando eu falo, o cara é o seguinte, é o cara que ganha 5 mil para tirar xerox e levar para tirar xerox no escritório, entendeu? Como auxiliar administrativo. É esse cara que eu tô falando. Isso é o cara que é a maioria, né? Que é o pessoal da repartição pública. Isso. Para tirar um xerox e ele ganha o triplo do que um professor ganha, né? Isso que é absurdo, entendeu? Esse é o absurdo, que aí parece que a gente tá falando, que aí quem pega esse áudio, quem pega esse conteúdo, vai falar que a gente tá o quê? Atacando os policiais, os professores, os médicos, e a gente sabe que, pô, não é isso, entendeu? A gente sabe que essa galera aí, pô, principalmente os professores, cara, eles trabalham além do limite, entendeu? Lua, você falou algo bastante interessante. Você disse que o Rio de Janeiro é um Nordeste gourmetizado. E ele é gourmetizado por causa desse excesso de funcionalismo público que existe aí, e que hoje podemos dizer que, junto com a milícia, o tráfico e a classe política, eles fazem parte da elite carioca, né? Mas, e a classe artística. A Globo, querendo ou não, a Globo fica aqui. A classe artística, ela participa dessa elite, e na verdade essa classe artística, ela se mistura
junto com o tráfico, junto com os políticos, né? E ali nós vemos esse tipo de suruba, né? Sem qualquer tipo de pudor, né? Um pessoal muito tranquilo. O problema deles é só a milícia que é o problema deles. Só a milícia, porque querendo ou não, o traficante leva a droga deles, né? Tipo assim, e a maioria deles são tudo usuários de drogas, e querendo ou não, o traficante leva a drogas dele. Então, exatamente. É óbvio que eles não vão ter problema com o traficante. Mas me diz uma coisa, Luan, sobre e o Nordeste? Por que a gente falou, no início a gente chegou nesse ponto, o pessoal está falando mal do Nordeste, mas você, como carioca mesmo, falou que Rio de Janeiro não é muito diferente do Nordeste, é um Nordeste gourmetizado, mas o que se explica essa votação da esquerda no Nordeste, que é o lugar onde é que tem mais miséria no Brasil, que é onde o PT menos fez e é onde o PT mais assolou com o povo. E assim, ó, pessoal, os nossos ouvintes aí, eu deixo bem claro pela minha parte, eu não sou um cara bolsonarista, eu até acho que o Bolsonaro é um gado, ele é um mangina de primeira, né, por causa das 68 leis aprovadas contra o homem, não são leis a favor da mulher, tá, pessoal? Existe uma diferença grande, são leis contra a figura masculina, é muito diferente. E, inclusive, a sua esposa alardeando de cima dos púlpitos que na reeleição do Bolsonaro chegarão a 100 leis a favor da mulher. Nós sabemos que é contra o homem. Mas onde eu quero chegar, pessoal? E outro, o Bolsonaro é tão burro, que ele não usa isso a favor dele, né? Tipo assim, que ainda ele mesmo ele fazendo tudo isso, ele é atacado como um cara que é contra as mulheres. Ele não usa isso a favor dele. Ah, ele é um mangina, Lua. E para mim é motivo de vergonha você ter um presidente mangina, né? Um presidente que é mandado e controlado por mulher. Mas o que acontece, pessoal? O PT, o Lula, ele não é um mangina, ele é um feminista, confesso. Então, o PT é muito mais destruidor para o homem do que o próprio Bolsonaro em si. Porque o que acontece? No caso do Bolsonaro, é só você permanecer solteiro, meus irmãos. Permaneça solteiro que você está livre de problemas. Agora, com o Lula no poder, é diferente, porque esse pessoal, mais cedo ou mais tarde, vai criar algum tipo de imposto extra para homens solteiros, porque a conta da sociedade ginocêntrica, ela está batendo já. Tem que pagar, alguém tem que pagar o custo dessa mulherada aí. E os homens estão se despertando e não estão mais querendo pagar esse custo. E outro, você falando em custo aí, o que acontece? Você sabe que tem a lei que é um auxílio para mães solteiras, e se eu não me engano, deixa eu olhar aqui na minha colinha, é a lei 2099/20, que ela só não foi, acho que ela só não foi aprovada, ela só não foi para Congresso esse ano, porque esse ano é ano de eleição. Então não pode entrar esse tipo de pauta, porque pode ser considerado compra de votos. Mas com certeza, ano que vem vai entrar. Aí você acha que Bolsonaro ou Lula entrando, você acha que qualquer um dos dois vai aprovar essa lei? Eu acredito que qualquer um dos dois aprova essa lei, mas o que acontece, Luan? A questão econômica é que é o diferencial entre eles. Isso. O Lula, para mim, os dois são ridículos, né? Eu, como um homem desperto, me recuso a vestir a camiseta de um cara mangina e gado, né? Assim como é Bolsonaro. Mas temos que ver que economicamente ele é menos danoso para mim, para o país, do que o próprio Lula. Né? O Lula entrando, aí o que acontece, pessoal? Vai ser muito complicado para a gente poder ter perspectiva empreendedora. Né? Então, economicamente, hoje, o Lula ele é muito danoso ao país. Sim. Porque o Lula, olha só, ele vai querer aprovar isso, porque o Bolsonaro ele pode até ali fazer uma... Se ele vê que... Se ele conversar com o Paulo Guedes,
ele vê que não... Porque tem duas perguntas principais quando você vai fazer um projeto. É quanto custa e que paga. Se ele vê que não tem da onde tirar esse dinheiro, ele vai vetar, a imprensa vai bater nele e vai falar que, olha, Bolsonaro é contra mães solteiras, Bolsonaro é contra a mulher receber... Porque, cara, o Aquiles, esse salário é de 1.200. Quanto que tá o salário mínimo aí? Aqui no Rio tá 1.310. Quanto que tá aí no Rio Grande do Sul? Tá nessa faixa de preço também. Aí eu te faço a pergunta, quem vai trabalhar, cara? Que mulher vai querer trabalhar ganhando esse dinheiro, cara? O que acontece? Esse tipo de auxílio, e até onde eu tenho a informação, Luan, de dentro do próprio parlamento, essa lei ela não passa, viu? Com o Bolsonaro ela não passa por causa da base aliada, né? Não passa de forma alguma, né? Mas não se sabe o que acontecerá caso o Lula se eleja, porque já foi visto que não existe dinheiro para isso. Parece que um dos incentivadores dessa lei foi aquele André Janones lá, que é apoiador do PT, apoiador do Lula, é o cara que está mais fazendo campanha pro Lula aí na internet, e ele estava fazendo isso como um meio para ganhar votos, porque ele seria candidato a presidente. Como ele viu que era um cara ridículo, é um Jean Willis piorado, né, ele viu que não ia emplacar, então ele foi novamente para deputado federal. Nem sei se esse cara se elegeu, ele é de Ele Minas ganhou, Gerais. ele se elegeu. Se elegeu? Se elegeu. Felizmente, né? Ele é de Minas Gerais, esse cara. E o que acontece agora? A caminhada dele, desse André Janones aí, está sendo muito pelo Nordeste do país, e agora eles não saem mais de lá, né? Tanto o Lula como o Bolsonaro estão caminhando pelo Nordeste, né? O Lula para tentar manter a votação que fez lá, e o Bolsonaro para tentar pegar alguma coisa dos indecisos, porque o nível, a quantidade de pessoas que não foram votar no Nordeste também é muito alta. Então o Bolsonaro está tentando capitalizar isso, mas difícil é explicar, Luan, como que o Lula e o PT fizeram tantos votos assim numa região onde foi a região que o PT mais assolou. O que você acha disso? Então, vamos lá, cara. Eu tenho é uma informação, não é oficial, mas como a gente está aqui, é um bate-papo, não somos um instituto de dados. Eu tenho uma amiga minha, que ela é da Bahia, e ela falou o seguinte, cara, que lá, por exemplo, Bahia, esses lugares, por exemplo, você é funcionário público, dá um exemplo, você tem várias maneiras de explicar como o PT é muito forte lá. Por exemplo, você é um funcionário público. Automaticamente, você já tem que você vai votar no PT, porque você fica com medo, né? Por exemplo, que é aquela coisa, qualquer funcionário público, qualquer pessoa que tem como base o esquerdismo, ela vai votar no PT. Outra, compra de votos. O PT, eles fazem muita compra de votos, entendeu? É vender voto, assim, literalmente, aquela piada que o pessoal muito faz, vender voto por cimento, vender voto por R$100, entendeu? O PT faz muito isso, eles fazem compra de votos. E outra explicação, cara, lá você sabe que o Nordeste é muito dominado, assim como todo o Brasil é dominado pelo crime, só que o Nordeste é bem mais forte nisso. E então tem muita gente que é ameaçada, entendeu? Por exemplo, te dar um exemplo aqui, em muitas favelas, o pessoal, ele é ameaçado a votar não, olha só, todo mundo tem que votar no Lula, todo mundo tem que votar em tal candidato. E no Nordeste isso aí é mais forte ainda. Então, tem todos esses fatores, entendeu? E, óbvio, e outra coisa também que vamos analisar, cara, o Nordeste tem a maior taxa de analfabetismo de todas as regiões. Você acha que isso daí não influencia em nada? Não influencia os caras a não terem um senso crítico? Por exemplo, igual você aí, você, mesmo votando no Bolsonaro, você tem críticas a ele. Ele não é um candidato perfeito para você. Exatamente, não é, e aqui na Serra Gaúcha tem-se isso em mente,
O Bolsonaro, ele não é o candidato ideal. Ele é o que tem. Simplesmente é isso. Ele é o que tem, não adianta. Ele é a única opção que existe. Se fosse um cachorro e do outro lado ter o Lula, ter o PT, é óbvio que teríamos que votar no cachorro. O que vai acontecer depois a gente não sabe, mas qualquer coisa é opção em detrimento às políticas comunistas, né? Então não tem outra forma. Então sim, existem críticas, eu tenho críticas severas ao Bolsonaro e eu nunca esperei também que ele fosse muito diferente daquilo que ele está sendo. É um cara tacanho, né? Eu hoje, Lua, eu não sou, eu já fui um cara conservador enquanto mangina, enquanto um homem com comportamento beta que tive durante um período, foi o meu período evangélico na igreja, porque a igreja evangélica no Brasil, ela feminiliza o homem, ela procura deixar o homem mais feminino e menos macho, e procura colocar a mulher Concordo com você. no local de destaque. Então, o que que acontece? Depois que eu larguei o meio conservador tradicional, visto que eu não vou ter filhos, eu não. Então, o que acontece? Esse mal que vai se abater sobre a juventude e, por consequência, sobre os pais, não vai acontecer comigo, porque eu não vou ter filhos, então eu não vou ter problema com um filho com identitarismo do alfabeto em casa, eu não vou ter filho colorido em casa, eu não vou ter filho usuário de drogas em casa, simplesmente pelo fato de que eu não vou ter filhos. E essa conversa de que o resultado do filho é a educação dos pais, Luan, meu querido, eu por ter sido professor de história muitos anos, isso não se aplica mais, meu querido. Eu vi pais e mães, pessoas de índole, pessoas de caráter, de moral ilibada, fazendo o possível para criar os seus filhos, mas perdendo a queda de braço para o secularismo que hoje abraçou o, o jovem, o adolescente, com todos os seus tentáculos. Então isso daí não tem mais volta. Né? Eu vejo hoje o Bolsonaro como uma opção na Uma economia. trava, tipo assim, como Isso aí, ele é uma trava, ele é um freio para a esquerda. Porque, cara, porque vamos ser sinceros, você tem sua filha, aí você ensina lá todos os ensinamentos conservadores e tal, só que aí ela tem como influenciadora a Anitta, a Luísa Sonza e a Jojo Todinho, entendeu? Sendo que você tem que trabalhar, ou seja, ela vai ter contato ali num grau, você tem que dormir, então num grau de 24 horas, ela vai ter o quê? 5, 6 horas de contato com você. Enquanto ela, com essas influenciadoras, aí tem a escola influencia muito, não só pelos professores, mas pelos amiguinhos que tem lá. E hoje tem o Instagram, aí você dá um celular para tua filha, ela tá lá assistindo Instagram o dia inteiro. A Anitta fala, ela vê a Anitta comer, a Anitta namorar, a Anitta não sei o quê, a Anitta falar de roupa. Ou seja, quem você acha que vai ser muito mais influenciador na vida dela, Anitta, ou você que, sei lá, acompanha aí, você que fica 5, 6 horas, e muitas vezes essas 5, 6 horas não são de qualidade, entendeu? Às vezes você tá cansado, às vezes, entendeu? Então, cara, realmente, não adianta hoje os pais ser conservadores se todo o ambiente, a sociedade vai numa mão contrária. Exatamente. E tem uma coisa, Lua, tudo isso que nós estamos falando a nível de Brasil, desse agravamento, né, da burrice, cara, nós temos que levar em conta alguns fatores, claro, locais, geográficos, né? Por exemplo, o Nordeste é uma região seca, é uma região que também é um pouco mais difícil de você prosperar, de você plantar. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma cultura agrícola, né? E no Nordeste, mesmo aqueles que gostariam de plantar e de ter e que têm na sua identidade pessoal uma cultura agrícola, eles não conseguem, né, por causa da geografia do local.
Hoje em dia, nós já vemos aí muitas pessoas investindo em plantio no Nordeste, mas é muito caro a irrigação por lá, né? E tudo isso acaba influenciando no povo em geral. Você falou ali da questão dos analfabetos, é o maior número de analfabetos no país é no Nordeste. A reboque disso também é o menor IDH do país, é o menor índice de desenvolvimento humano, sendo que muitos nordestinos, Lua, que vêm até aqui, a nossa região, para tentar a vida, muitos dizem que o PT fez muita coisa lá no Nordeste. E nós perguntamos para ele, puxa vida, mas se o PT transformou o Nordeste num lugar tão bom, o que vocês estão fazendo aqui? É uma pergunta que a gente faz, o que está acontecendo? Por que vocês vêm para cá? Né? E o pessoal, não, lá falta muito ainda. Mas é uma coisa engraçada aqui, por exemplo, os nordestinos que saem de lá e vêm para cá, normalmente eles não votam no PT. Assim, falando assim, do Rio aqui, da cidade, eles não votam, eles têm, na verdade, nojo de esquerda e eles têm mais tendência. Cara, porque, vamos ser sinceros, o nordestino, ele é trabalhador pra caramba. O nordestino, quando ele sai de lá, ele sai de lá. Duas coisas que eu tenho que falar de nordestino. Quando ele sai da terra deles, os que saem da terra dele, primeiro, eles são muito trabalhadores e outros, eles são muito acolhedores. Por exemplo, mano, eu acho que não existe ninguém mais acolhedor que, assim, eu não fui no Rio Grande do Sul, então, eu pretendo ir ano que vem, então eu vou poder dizer e tal, mas um nordestino, cara, eles são muito acolhedor. Eles, assim, talvez por eles estarem longe da família, que eles deixam a família lá no Nordeste, eles têm esse perfil, mas os que vêm para cá normalmente têm uma tendência a votar na direita. Por exemplo, todos, assim, eu achei até engraçado, todos que votaram no Bolsonaro, eles vieram de fora. Mas sabe quem votou na esquerda? Votou no PT? Os filhos desses. Porque o que acontece? Se você reparar bem, muita gente fala, pô, mas por que ficou tão forte esse voto na esquerda, esse voto no Lula? A última eleição foi 4 anos atrás. E o que acontece? Muita galera tinha 12 anos. Quem tinha 12 anos tem quanto agora? 16. 16 já vota. Quem tinha 13 tem 17. E essa galera é muito mais fácil de influenciar. Exato. Querendo ou não, a juventude, ele influencia. Entendeu? Eles influenciaram muito nesses votos. A juventude ela é altamente influenciável. Isso eu posso dizer por experiência própria em sala de aula. Só que o que acontece? A juventude ela costuma ser influenciável por tudo aquilo que vem a ser um disruptor moral. Por exemplo, é muito difícil você influenciar um jovem para aquilo que é bom e correto. Agora, se você influenciá-lo para aquilo que é mal, incorreto, para aquilo que é marginal, e você colocar uma roupagem, uma camuflagem de justiça social sobre aquilo, cara, tu cria um exército, entendeu? E eu vi isso, Luan, inclusive aqui no próprio Rio Grande do Sul. Claro, numa proporção infinitamente menor, muito menor mesmo, mas ainda assim eu vi. Eu creio que essa proporção ela é muito maior no Nordeste. Tem algumas pessoas que vêm trabalhar aqui, tem uma menina até que ela é muito minha amiga mesmo, ela é negra, nordestina e sapata, é todo aquele da esquerda. 3 minorias de mulher, né? Um monte de cara, e o que acontece? Tá tudo, cara, ela é aquele estereótipo que a esquerda adora colocar debaixo do braço e usar nas passeatas e na gritaria deles. Cara, essa menina, ela tem a companheira dela, e o que acontece? Lá na Bahia, quando ela vivia em Salvador, a família dela lá, todos são funcionários do PT, inclusive. Né? Não é nem funcionário de prefeitura, são funcionários diretos do PT. Né? Então lá é um fanatismo. E ela já está aqui há 3 anos, e ela falou, Aquiles,
eu hoje, estando aqui na Serra Gaúcha, enxergando as coisas com mais clareza, eu entendo por que o pessoal aqui não vota no PT, e eu mesmo a contragosto terei que votar no Bolsonaro. Porque ela é o machinho da dupla, né? Sempre tem. Não, e Ela outra coisa, você pode perceber uma coisa. Quando você tem sempre um casal de sapatas, a que é machinho, ela só gosta realmente, ela só gosta mesmo de mulher, de mulher. Agora, quando você tem aquela feminina, ela sempre gosta de mulher e homem. Você já reparou nisso? Assim, normalmente elas voltam pro time da casa, né? Pode ver, a machinho sempre gosta. Aquela ali realmente não. Que é, como você fala, é a sapatão raiz. Que é a que parece um caminhoneiro. E essa ali parece, meu irmão, ela parece um bicheiro, rapaz. Olha, cheio de corrente e tal. E, cara, até bate na mulher dela de vez em quando, né? Pelo que ela me contou, né? Ela é mais macho do que nós, porque a gente não pode fazer isso, nem deve, viu, pessoal? E outra coisa, você falou, me deu uma ideia de falar, que é o seguinte também, cara. Você sabia que assim, parece que só tá detonando no Nordeste, mas é estatística não discute. O que acontece? O maior índice de violência contra a mulher também é no Nordeste. No Nordeste. Ué, cara, que loucura. Não, esse dado aí eu não sabia. O maior índice de violência. Aí, cara, o maior índice de homofobia é no Nordeste. Que absurdo, cara. Aí você pensa assim, cara, peraí, olha só. Aí você se pergunta, pô, peraí. Os caras têm eles têm um alto índice de bater em mulher, de homofobia, papapá. Então por que esses caras não votam no Bolsonaro? Já que a esquerda fala que o Bolsonaro é tudo isso. Que loucura, cara. Que loucura. Entendeu? E sabe isso, ou seja, e sabe o que acontece também? E não venha. Você sabe que o PT é um camaleão. O PT é o seguinte: para cada lugar que ele tá, ele vai fazer um discurso. Por exemplo, esse discurso de gênero fluido, banheiro binário, menino com menino, menine, todes. Você acha que eles falam isso na região do Nordeste? Talvez eles falem nas universidades. Mas você acha que por aquele nordestino, raiz, arretado, vocês acham que eles falam disso? Eu acredito que não. Óbvio que não, eles vão falar o quê? Picanha e cerveja. Pode ver, o Lula, ele bate muito nessa tecla de picanha e cerveja, porque ele sabe o seguinte, cara, porque querendo ou não, vamos ser sinceros, o brasileiro, em sua maioria, é conservador. Pergunta pro brasileiro se ele quer a filha dele em trisal, se ele acha que amor fluido, da filha dele cada dia tá com um. Cara, ninguém. Entendeu? Você vai ver isso quem? Em minoria. Vai ver em universidade, vai ver, entendeu? Em campos assim, bem. Assim, são lugares que é minoria. Se você ver a minoria mesmo faz faculdade. Não está inserido nesse meio. Então, cara, o brasileiro, em sua maioria, é conservador. Aí você falou, pô, mas se a maioria dos brasileiros são conservadores, então por que eles não votam na direita? Porque a direita, que a esquerda, ela fez um belo trabalho de marketing, que é associar a direita com o quê? A esquerda sempre associou a direita com machismo, com racismo, é o cara que odeia pobre. Então é por isso que ninguém se põe como de direita, conservador. E tem uma outra coisa, Lua, que isso daí é um dado que até nós tratávamos quando eu dei aula de geografia. E na parte de geografia hoje ela está abraçando muita coisa a nível de assuntos de cotidiano. E um deles é a inclusão digital. Também fala-se sobre isso um pouco não, bastante em sociologia, né? Mas nessas duas matérias em específico. E o Nordeste é o estado não, é a região do país que tem menor taxa de inclusão digital. Ou seja, o pessoal não tem acesso à internet, não tem informação, né? Ou seja, não tem uma informação democratizada. A única informação que eles têm acesso é aquilo que pega ali na televisão, mais fácil. Vai ser o quê? Os canais abertos. Rede Globo, principalmente, né? A Rede Globo é aquilo, você liga uma televisão, na tomada pega a Rede Globo, né?
Então, as regiões ali do Nordeste são onde há menos inclusão digital, menos pessoas tendo acesso à informação. Isso eu acredito que seja também um fator pesado, entendeu, Luan? Eu acho que isso tem um peso muito maior do que aquilo que nós pensamos. E na campanha política aqui, eu fiz a coordenação administrativa financeira de 3 campanhas de 3 candidatos a deputado, né? 2 estaduais e uma federal. E ali, às vezes, no momento de sentar, de conversar, de trocar uma ideia, o pessoal falando sobre essa questão de como que o Bolsonaro ia capturar votos no Nordeste, e também conversávamos sobre isso, de que como que ele vai criar um material digital para o Nordeste se o pessoal não tenha acesso a este material digital que ele está fazendo. Então, o que acontece? Lá, ainda o material impresso, para você ver, olha só, como diria o Toguro, né? Em pleno 2022. Ano de Elon Musk. Elon Musk está construindo um foguete, viu? Os caras não têm o acesso, e para a informação chegar neles, ela vai ter que ser impressa, viu, Luan? Então eu acredito que a inclusão digital, a falta de inclusão digital, ela é sim um dos maiores fatores da eleição massiva do PT lá em cima. E eu lembro que muitas vezes já foi proposto a levar a tecnologia para aquela região, e o PT não levava nem água para o pessoal. Aí, o que que acontece? Por que que eles não queriam concluir a tal da transposição do São Francisco? Porque as prefeituras de lá, do PT, faziam o quê? Levavam o caminhão-pipa cheio d'água para algumas regiões, para algumas não, para boa parte das regiões de interior, né? E o que que eles faziam? Ó, esse caminhão-pipa é fulano de tal que está mandando entregar, é o prefeito que está trazendo aqui. Isso aqui, ó, é valor, é dinheiro que o Lula tá mandando. O Lula tá mandando água para vocês. Então, o que que acontece? Se você elimina isso e bota água direto pro pessoal, eles perdem frontalmente o ganho de voto deles. Eles perdem o capital político deles. Porque o Bolsonaro, ele ganhou muito voto, principalmente nas regiões que foram abastecidas pela transposição. Foi o ano que esse Bolsonaro teve mais votos esse ano do que há 4 anos atrás. Ou seja, com tudo isso, com tudo que o PT está fazendo, com toda essa falta de acesso à informação, Bolsonaro teve mais votos ainda do que teve em Exato. 2018. E ainda, mesmo o Bolsonaro, ele sendo um gado mangina, nessa questão de infraestrutura, e o governo dele foi bom porque isso é uma característica, não dele, mas é uma característica do Exército. Essa questão de infraestrutura, logística, isso é uma característica intrínseca de qualquer militar de exército no planeta. Então, essa questão ali da água, até tem um dado. O PT, ele diz que eles fizeram 83% da transposição do Rio São Francisco. Só que o que acontece? Isso é uma grande mentira, porque essas obras elas tiveram que ser refeitas praticamente na sua totalidade, porque aquilo ficou tanto tempo, aquela estrutura parada, que ela foi se destruindo e se deteriorando. Então teve que passar por uma reforma muito pesada e muito violenta para a água poder chegar nesse povo lá. E esse povo que a água chegou votou no Bolsonaro. Por incrível que pareça, votou no Bolsonaro. Mas essa parte da inclusão digital, eu ainda acho que ela é muito pesada no Nordeste, e o PT vai fazer de tudo para que esse povo nunca tenha acesso à informação. Então é por isso que, com tudo isso que a gente falou, Aquiles, assim, eu fiquei com uma raiva do cara. A primeira coisa, quando eu vi os resultados das eleições, eu acho que você também teve essa reação, foi ficar com raiva da região do Nordeste, tomar ali como raiva, com ódio. Mas olha só, se você olhar, cara, eles são reféns, eles foram escravizados.
E com tudo isso, eles deram muitos votos expressivos. O que eu me pergunto é, cara, como é que regiões por exemplo, o Sudeste, por exemplo, como é que, por exemplo, vai dar voto? Cara, olha só, era para ser o seguinte: o PT, sim, era para ter voto expressivo lá, por todo o contexto, só que, cara, não era para ficar pau a pau aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, entendeu? Eles não eram para ganhar. Pô, o Lula ganhou em Minas, cara. E Minas, entendeu? Eu sempre. Pô, você vê, uma coisa contraditória. Eles botaram lá aquele jovem lá, o Nicolas Ferreira. Ah, o Nicolas. Isso, botaram o Nicolas Ferreira, botaram o Zema, que é um governador de direita, que é do Novo. E eu não entendo como é que a maioria. E outra coisa, o povo de Minas tem que ficar ligado, porque eu não sei se você viu que o Lula, ele praticamente fez uma ameaça, né, indireta ao Zema, dizendo que caso ele seja eleito, ele vai se arrepender muito. Aí eu falei, pô, mano, é óbvio que ele não vai mandar matar o Zema, mas a Minas vai sofrer, pô, vai sofrer sanção, não vai repasse de verba. O cara tem diversas maneiras de ferrar um Estado, entendeu? Foi uma ameaça direta, na verdade, Luan. Foi uma ameaça direta ao povo mineiro, ao trabalhador povo mineiro, porque o mineiro é um povo muito trabalhador, é um povo forte. O mineiro é um dos estados mais fortes do país, né? Dá para colocar aí Minas tranquilamente em segundo lugar, está em segundo lugar na arrecadação e tudo mais. Então, assim, tem alguma coisa muito errada nessa eleição, não vou entrar em detalhes aqui. Não vamos, entendeu? Que é para não ser processado, não ser... Não, eu nem digo do processo, vai derrubar o canal. Se eu falar o que eu acho que aconteceu nessas eleições aí, vão derrubar o canal, então eu vou deixar quieto. Vou deixar quieto, o nosso ouvinte aí interprete o que nós da estamos maneira que quiser. Interprete como quiser. O Xandão não vai estar ouvindo aqui, né? Mas se um dia eu ouvir, Xandão, te amo, viu? Mesmo você apoiando o Ciro, que eu não sei o que ele viu no Ciro, mas tudo bem. Tá tranquilo, Xandão, estamos em casa, viu? Fica na boa, viu? A gente não tá bravo contigo, não, tá? Então, acho que agora... Pois é, pessoal. Então, assim, a gente já vai se despedindo aí. Um beijo, Xandão. Manda um beijo para ele aí também, Luan. Um beijo pro Xandão, mesmo apoiando o Ciro, mas enfim, entendeu? O cara é legal, mas é melhor apoiar o Ciro do que o Lula, mas enfim, gostei desse bate-papo, primeiro acho que podcast que fazemos aqui junto e pretendemos trazer mais conteúdo, então outros temas, é isso aí, vamos que vamos. Pessoal, o Luan, ele é da sigla também, assim como eu. Não dá para falar muito da sigla também, né? Mas vai chegar um momento aí que a gente vai estar falando um pouco mais abertamente, sabendo que estaremos sujeitos a sanções, mas nada que nós já não estejamos preparados. Por hoje é isso, guerreiros. Força!